Hello pessoal. Hoje a gente está começando o nosso bate-papo sem música. É uma forma singela de homenagear as pessoas que estão padecendo em Manaus. Essa tragédia humanitária que a gente está vivendo no Brasil, especialmente lá em Manaus, onde pessoas, além de toda essa tragédia dessa doença, estão morrendo asfixiados por uma má gestão de saúde. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas penalmente. Não é possível que isso possa acontecer num século XXI. Pessoas morrerem sem oxigênio. Então, hoje, nada de música, mas espero que a gente tenha um bate-papo que interesse a vocês, porque também as tragédias, elas estão asfixiando a gente. Mesmo que a gente consiga respirar, tá uma coisa muito complicada. Então, eu quero aproveitar o sábado, né, porque as pessoas conscientes não vão se reunir com outras pessoas, não vão fazer reuniões, e eu agradeço muito a companhia de vocês, obrigado pelos coraçõezinhos, a você, Sheila, Ana Paula, a doutora Arnaldo, a Denise Guzman, tanta gente bacana. Então, gente, hoje o tema é sobre vasinho. É um tema muito interessante, muitas pessoas têm, muitas pessoas querem melhorar, e eu convidei o Dr. Arnaldo Barreto, que é um professor universitário, um grande cirurgião vascular, flebologista, né? Inclusive o tema corretamente seria flebologia estética, e eu chamei o Dr. Arnaldo para a gente conversar sobre isso. O que a gente tem hoje em dia para tratar. Eu acho que vai ser um papo muito interessante. Estou esperando o Dr. Arnaldo entrar. Arnaldo, já está aí? Muito bem. Ok. Muito bem. Ok, Arnaldo, pode pedir para entrar. Enfim, Dr. Arnaldo. Oi, Josi. Que bom que você está aí. Lupe, Claudiane Cruciol, Josi Santos, muito bem, Dilene Felipe, muito bom. Cadê o Arnaldo? Arnaldo, acena para mim. Doutor Arnaldo é um cara bacana, extremamente competente, e eu convidei para tomar conta do serviço de flebologia estética lá da nossa clínica. Por enquanto em Brasília, quem sabe, né, Arnaldo? Daqui a pouco em Dubai também. Muito bem. Vamos lá. Ok, Arnaldo. Mandei a solicitação. Ok. Pois é, gente, então, essa coisa de vasinho é um negócio que todo mundo acha que sabe. Oi, Arnaldo. Tudo Bem-vindo. bom, Múcio? Tudo bom? Obrigado. Tudo jóia. É um prazer ter você aqui. Eu comecei falando sobre essa tragédia de Manaus, então eu gosto de começar a live com uma musiquinha para embalar, mas eu acho que realmente a gente é uma homenagem. É inacreditável que isso possa estar acontecendo lá. Então, bom, já que a vida continua, vamos tocar a nossa vida, as nossas vidas, com temas que as pessoas se interessam, e pelo menos lá no consultório a gente recebe sempre pessoas que têm muito essa queixa, né? De vasinhos em face, em pernas e etc. E com a sua experiência toda, com o seu potencial de um profissional fantástico que você eu acho que a gente bater esse papo vai ser bem interessante. Acho que as pessoas têm muitas dúvidas. Todo mundo que quiser mandar pergunta pode mandar, que a gente vai passar para você. Então, Arnaldo, é o seguinte, como eu estava falando na hora que você entrou, todo mundo acha, a gente que faz estética, medicina estética, todo mundo acha que basta comprar um laser e sair fazendo os vasinhos. Realmente tem lasers legais, etc. Mas eu, particularmente, na minha prática, a gente já conversou sobre isso, percebo que muitas vezes você não consegue um resultado legal, porque você está tratando vasinhos, e, na verdade, o efeito é pobre, porque tem alguma coisa que não deixa aquele vasinho ser tratado. Então, eu acho que nada mais óbvio que um cirurgião vascular para entender isso, para indicar melhor, tratar melhor e passar para a gente esses conceitos todos. Então, Arnaldo, eu queria que você começasse assim, fala para a gente, afinal, o que são esses vasinhos? Porque é uma coisa óbvia, mas existem muitas dúvidas das pessoas. Fala para a gente o que são os vasinhos famigerados que todo mundo quer ficar livre.
Bom, boa noite, doutor Múcio. Eu agradeço inicialmente pelo convite e também pelos elogios aí. Saiba que a recíproca é verdadeira. Me solidarizo também, como foi comentado aí, com a situação de Manaus, né? Infelizmente, a gente nunca imaginou passar por uma situação. E eu acho que o grande pensamento nosso é focar em resolver, né? Cada um da sua forma. Bom, em relação aos vasinhos, né, é a queixa mais comum no consultório do cirurgião vascular. 90% do consultório do cirurgião vascular corresponde exatamente à queixa dos vasinhos. E exatamente como você comentou, existem várias formas de tratar os vasinhos. Os vasinhos, na verdade, o que é que são? São veias dilatadas e que as veias podem dilatar em determinados segmentos da perna, né? Podem ser veias mais superficiais, acometendo mais a camada realmente da epiderme ou da derme, ou podem ser veias mais profundas, acometendo mais a camada muscular, estando entre os músculos, inclusive. Dessa forma, como você comentou, muita gente fala assim, é só ir aplicando laser e muitas vezes não tem um resultado. Por quê? Porque as nossas veias, desde as mais fininhas e superficiais, que correspondem ao incômodo estético, até as veias mais profundas, elas se comunicam. Então, muitas vezes não adianta tratar apenas a ponta do iceberg, como a gente chama, né? Muitas vezes a gente pode até tratar. Muitas vezes o paciente chega assim, doutor Arnaldo, eu vou ter que, o verão chegou, vou ter que ir para a praia, que não é o caso agora, também não é o caso de festas, mas fora do contexto de pandemia, acontece muito isso. Eu tenho o casamento da minha irmã, você, madrinha, quero colocar um vestido legal para ficar com minha perna bonita. E aí eu falo, se a gente for fazer o tratamento total, ou seja, se a pessoa tem um tratamento nas veias mais profundas e deseja fazer o tratamento total, o ideal é fazer primeiro as veias profundas e depois superficiais. Mas quando tem um desejo de ser um resultado mais rápido, a gente pode até fazer, mas é muito importante explicar para a paciente. A gente vai fazer, vai ficar um tempo bom, mas vai acabar voltando se a gente não tratar a causa. Então, as varizes e os vasinhos são essas veias dilatadas que acontecem na nossa perna, né? E pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Acontece mais na perna por uma questão de gravidade, porque o sangue tem que voltar das pernas de volta para o coração, para ser bombeado. Então, como a gravidade empurra o sangue todo para baixo, as varizes são mais comuns e os vasinhos também são mais comuns nas pernas. Pois é, você falou uma coisa agora, as varizes são mais comuns. A gente ouve muito, assim, uma dúvida que a gente percebe, tem pessoas, tem pacientes que elas sempre relacionam vasinho com varizes, quer dizer, como é que a gente vai diferenciar isso? Existem pessoas que têm varizes sem grande concentração de vasinhos, isso é possível? Sim. Na verdade, a gente costuma classificar, isso faz tudo parte do que a gente chama de uma insuficiência venosa crônica, né? Digamos assim, as veias mais preguiçosas. Então, os vasinhos, elas correspondem ao estágio inicial disso aí. Então, são apenas as veias mais de Então, pele, normalmente as varizes, os vasinhos já começam. já começam. Então, normalmente são são vasos bem fininhos, normalmente menores do que 3 milímetros, que são normalmente avermelhados ou azulados e que tem aquele aspecto que a gente chama de aranha vascular, né? Ou então um aspecto de uma árvorezinha. Então, tem a perna da paciente, normalmente na parte de fora da coxa, e vem aqueles vasinhos em forma de galhos de árvore. Isso é muito comum. E, de fato, o grau seguinte seriam as varizes, que seriam aquelas veias realmente mais esverdeadas, mais calibrosas, algumas até que saltam a pele, né? Então, isso aí corresponde a grande parte das pessoas. E a doença venosa crônica ela pode progredir. E muita gente, além do incômodo estético, vai se queixar de perna pesada, vai se queixar de dor nas pernas, vai se queixar de, muitas vezes, até de formigamento. Então, para evitar também que a queixa estética acabe progredindo até para uma queixa funcional, é muito importante realizar o tratamento bem precoce e o acompanhamento também desses vasinhos para evitar a progressão, tanto do ponto de vista estético, como do ponto de vista também de sintomas. E em termos de prevenção, aí vem a pergunta sobre meia. Nós somos cirurgiões, a gente fica muitas horas de pé. A meia elástica, é lógico que a gente vive num país tropical, quente, é complicado a gente falar em que todo mundo use meia.
Mas elas ajudam a evitar assim, uma sobrecarga de vasinhos, vamos dizer assim? Sim, a meia principalmente vai ajudar nos pacientes que desenvolvem sintomas, mas Uhum. a meia também ajuda a evitar essa progressão que eu falei. Então, pacientes que têm, por exemplo, apenas varizes pequenas ou vasinhos, pode-se utilizar da meia. O que eu recomendo é pacientes que têm sintomas ou pacientes assintomáticos, mas que o dia a dia, durante muito tempo em pé, ou Uhum. sentado, e principalmente, isso é uma coisa muito interessante, sem movimentar. Uhum. Porque quando a gente estava antes da pandemia, tinha muita gente que, mesmo trabalhando em pé, se movimentava muito. Com a Aham. pandemia, teve muita gente que foi para home office, e home office é ficar parado numa cadeira. Ah, Então, porque assim, no venoso, então. exatamente. Então, assim, ficar parado, na verdade, é a pior coisa que existe e é a coisa que provavelmente vai mais colaborar para os vasinhos aumentarem e as varizes também. Então a pergunta aí, óbvia seguinte é: exercício físico ele ajuda, então eu acredito, mas em que medida alto impacto ajuda na formação de vasinho? Ou não tem nada a Então, ver? essa é uma pergunta extremamente interessante, porque quando se fala em varizes e vasinhos, há o conceito de que todo mundo só fala de caminhadas, né? Porque Uhum. todo mundo fala que a nossa panturrilha, que é essa musculatura na parte de baixo da perna, que é muito desenvolvida, ela é o que bombeia o sangue e acaba, esse bombeamento é que acaba evitando, prevenindo varizes. E pouca gente Uhum. esquece de falar de uma coisa também muito importante, que é a parte de hipertrofia realmente. Uhum. Lógico que não é algo muito exagerado, mas você ter uma musculatura da perna desenvolvida, além de trazer mais saúde, evitar flacidez, tudo isso aí, você acaba ajudando a ter uma musculatura que vai fazer com que o sangue circule melhor. E aí também vai prevenir as varizes e os vasinhos. E a diferença entre homens e mulheres? Como é que fica isso? Porque tem um papel hormonal também, né? Sim, sem dúvida. A frequência dos vasinhos na mulher chega a ser de 7 até 8 vezes maior do que nos homens. E isso está Nossa. totalmente relacionado como você comentou, a questão hormonal. O estrógeno e a progesterona que as mulheres produzem durante boa parte da vida, eles têm uma correlação muito grande com o surgimento de varizes. Tanto é que durante a gestação, um dos fatores que fazem aumentar as varizes é exatamente a quantidade de hormônio circulante maior. Pacientes que fazem uso de anticoncepcional também podem ter uma incidência mais aumentada de varizes e vasinhos. Pois é, a gente tem uma pergunta aqui. Então, os anticoncepcionais, eles propiciariam também. Sim, Ah, sim. Lógico sei. que hoje a terapia anticoncepcional, Hum. as medicações ficaram muito mais seguras do ponto de vista de ter um efeito bom sem ter as complicações. Então, hoje, sem dúvida, as medicações estão muito boas. E é muito importante quando a gente trata de varizes e vasinhos, e até um tema um pouco mais, que eu nem gosto de falar muito, que é a trombose, mas assim, tem uma associação. Então é muito importante o tratamento conjunto e um bate-papo com o ginecologista da paciente também. Ah, legal. Ah, Dani, oi Dani, que bom que você está aí, Dani Vieira. Ela está perguntando se aumentar a musculatura do glúteo na musculação, né, normal, se aumentaria a chance de varizes nos glúteos. Seria possível isso? Isso aí não tem nenhum estudo que prova. Em relação à musculatura, o pessoal que gosta de pegar mais pesado, o que é que acontece? Hum. O exercício de pegar peso acaba causando uma prensa no abdômen. E essa Uhum. prensa no abdômen dificulta, de fato, um pouco de retorno venoso. Mas é uma Uhum. coisa muito pontual. O paciente, só durante a musculação que ele está sofrendo esse impacto. Para glúteo, realmente não vejo nenhum problema e não tem nenhum trabalho mostrando a questão só do glúteo, né? Então, assim, o que se sabe é que você tem uma musculatura boa e desenvolvida em membros inferiores facilita muito a circulação do sangue dentro das veias. Legal. E história familiar, Arnaldo? Se a sua mãe Esse aí é o tem, você vai ter, como funciona isso?
Esse aí é o grande calcanhar de Aquiles do tratamento de varizes e vasinhos. E é a pergunta que a gente faz com maior frequência. Tem alguém na família que já tem ou já teve? Então, sempre é muito comum, às vezes, a paciente fala até assim, ah, doutor, minha mãe tem um mapa mundi na perna, é todo desenhado a perna dela. Aí a gente fala, então vamos tratar, porque se a gente fizer o tratamento e acompanhamento, a gente consegue evitar. E é uma coisa que eu também costumo falar muito, porque o tratamento de varizes e dos vasinhos, ele deve ser muito bem planejado. E o último passo do planejamento é exatamente a manutenção. Exatamente, porque mesmo você fazendo o melhor tratamento, se a paciente tem um histórico familiar muito forte, vai eventualmente voltar os vasinhos, né? E é importante fazer um tratamento continuado. A gente ouve muito isso. Pacientes falam, ah, eu já fiz tratamento de vasinho e fui lá e doía, não sei o quê, e depois voltou. Eu acho que o médico nem injetou no lugar certo. Fala pra gente o que acontece. Quer dizer que, então, é claro que é possível voltar, porque, como você já falou, história familiar importa, hormônio importa, então, como é que funciona isso? Como é que você orienta os pacientes? Então, o paciente quando chega no meu consultório, como é que eu abordo isso aí? Eu falo, olha, o tratamento de varizes e vasinhos, a nossa intenção é lhe proporcionar o resultado mais eficaz e mais duradouro. Ou seja, como a gente comentou no início da live, existem várias veias nas nossas pernas, umas mais profundas e outras mais superficiais. Acho que todo mundo que está assistindo a gente já ouviu falar daquela veia safena, né, que é uma veia que tem na perna. Então, por exemplo, se tem 50% das pessoas que têm vasinhos, tem o que a gente chama de refluxo da safena. Então, se tratar o vasinho sem tratar a safena, volta muito rápido. Mas eu também comento com as pacientes. O fato de você tratar a safena quer dizer que você nunca mais na vida vai ter nenhum vasinho? Não significa isso. Porque você pode ter uma dilatação apenas do vasinho. Mas você tratando o que está por baixo, que a gente não está enxergando, você consegue um resultado mais eficaz e duradouro. E além de ter uma perna bonita, uma perna mais saudável. Legal. A Ana Rocha está perguntando sobre os vasinhos no rosto. Você já explicou que a questão dos vasinhos de perna, pelo que eu entendi, claro, tem um aspecto de familiar, ou seja, genética e hormonal. Mas também tem a pressão, né? A gravidade, que aí a pressão para voltar o sangue para o coração, ela é muito maior, então é mais provável que esse sangue fique estagnado e dilate vasinhos. Mas e os vasinhos do rosto? Que é uma coisa que a gente vê muito no consultório, especialmente aqui na asa do nariz. Por que aparecem esses vasinhos? Exatamente. O vasinho de asa de nariz realmente é uma condição especificamente genética. É uma predisposição, é uma fragilidade que a veia da paciente tem em acabar dilatando. Então, é uma coisa que muitas vezes é até inevitável, é uma característica genética dela. Mas, ao mesmo tempo, é factível de tratamento também. Que a gente, nesses casos, a gente se utiliza do laser transdérmico, que é uma arma muito legal para esse tipo de tratamento. E além desses vasinhos aqui, muitas pacientes se queixam também de algumas veias periorbitárias, principalmente aqui na face externa da órbita, né? Mas Até algumas veias que tem até aqui na fronte também, tem muita gente que tem uma veia mais calibrosa, e nenhum disso é doença propriamente dita, é uma questão estética e que quando a paciente quer eliminar, a gente consegue. então, os vasinhos da asa do nariz, eles têm a mesma gênese, quer dizer, a mesma causa, vamos dizer, daqueles da bochecha, né, da face. Sim. Então, basicamente predisposição genética. Existe um mito de que o álcool, é claro que o álcool ele é um vasodilatador, mas existem pessoas que querem tirar os vasinhos porque têm medo de serem confundidos com pessoas alcoólatras. Isso tem a ver? Isso tem a ver, mas como você comentou, é um mito, né? Os pacientes alcoólatras, na verdade, e isso a gente está falando de alcoólatras em fase avançada, né? Já com o que a gente chama de cirrose hepática, podem fazer essas telangiectasias, que são essas aranhazinhas vasculares. Pode fazer em abdômen, no tórax e no rosto também. Então, é um mito, na verdade. Isso aí não quer dizer que a pessoa vá
vá ter alguma predisposição ou que alguma relação com o álcool, não é nada disso. O álcool é um outro mecanismo, Essa veinha, quando aparece, está dizendo para a gente o quê? Mesmo tendo uma pressão venosa muito baixa no rosto, o vaso é tão frágil que acaba aparecendo o vasinho. Então, é uma fragilidade e um problema genético mesmo. E os vasos do rosto, eles têm a ver com hormônio também? Também. Isso aí também. Enquanto perdurar o período fértil da mulher, ou seja, entre a menarca, que é a primeira menstruação, e até a menopausa, enquanto tiver o estímulo hormonal, esses vasinhos ele tem a tendência a aparecer. Ah, legal. Se eu tiver de dizer para minha paciente que tem vasinho na face e vasinho na perna, qual que seria o resultado melhor, assim, mais rápido? Existe diferença nisso? Então existe diferença e vamos começar como a gente já estava nos vasinhos do rosto. Melhora. Quer dizer, nas pernas é de se esperar que voltem mais. É isso mesmo? Sem dúvida. Sem dúvida. Como a pressão venosa no rosto é menor, porque a gente tem que imaginar sempre como centro o coração. Então o sangue ele vai de onde a gente está imaginando para o coração. Então, da cabeça para o coração, a gravidade está ajudando, tá ladeira abaixo, digamos assim. Então, aqui tem uma resposta melhor, porque a gente não tem o efeito da pressão venosa para fazer voltar os vasinhos. Então, acaba tendo uma resposta melhor. Por isso que nas pernas voltam mais. Legal. Bom, Arnaldo, e aí é o que todo mundo quer saber muito. Como é que trata? O paciente chega no consultório, tem vasinhos, tem aquelas aranhas vasculares, né, as telangiectasias. Aí tem uma sombra de uma veia azulada. Como é que seria a abordagem? Como é que você pega esse paciente e vai orientar e programar um tratamento? Estou falando de perna primeiro. Certo. Perna, a gente sempre começa, eu gosto muito, doutor Múcio, de fazer o que a gente chama de alinhamento de expectativa. Então, eu gosto muito de explicar para a paciente essa questão que a gente comentou aqui, de que muitas vezes nas pernas existem veias mais profundas que a gente não está vendo, mas que elas são responsáveis pelos vasinhos. Então, eu gosto de deixar muito claro. E tem paciente que realmente não quer tratar a causa, só quer tratar o vasinho. E é muito importante deixar muito claro. Podemos até tratar, mas vai voltar muito mais rapidamente do que se a gente for tratar a causa. Então, quando o paciente chega para mim, eu faço toda a história. Outra coisa muito importante é que tem algumas dicas para a gente. Por exemplo, a coloração do vaso. A gente sabe que os vasinhos mais avermelhados têm uma dificuldade maior de sumir do que os vasinhos mais azulados. Porque a pressão no vasinho mais vermelho é maior do que a pressão no vasinho mais azul. Então, a localização dos vasinhos, tudo isso aí são dicas que a própria paciente, que o próprio exame físico que a gente chama, dá para a gente poder explicar para a paciente, ó, esse vasinho aqui a gente vai ter mais trabalho. Esse vasinho não, esse aqui vai responder legal. E além disso, a gente tem... que dá mais trabalho? Oi? Perdão, qual a área que dá mais trabalho? Tornozelo, dorso do pé, como é? Então, o trabalho do pé é porque é uma região, na verdade, que causa um incômodo, que a gente precisa fazer uma analgesia, que a gente chama. Então, a gente usa dispositivos de resfriadores de pele, alguns anestésicos tópicos para fazer o pé, porque o pé é uma região mais sensível, mas responde bem. Agora, aqueles vasinhos mais avermelhados em face lateral de coxa, quanto mais vermelhinho ele for, mais difícil é de resultado de tratamento. E aí, nesses casos, a gente faz uma associação de técnicas. Tipo o quê? Então, a gente tem um arsenal terapêutico muito grande para as varizes e para os vasinhos, né? Tudo começou, se tratando de varizes ou de vasinhos, com a escleroterapia convencional, que a gente chama, né? Que são algumas substâncias que a gente pode injetar nesses vasinhos. A mais conhecida é a glicose, né? Em suas diversas concentrações. Outros esclerosantes, que a gente chama, outros líquidos também podem ser injetados, como o etamolim, como o polidocanol, mas hoje, na forma líquida, a gente dá preferência à glicose.
Aí tem a escleroterapia com espuma, que está muito famosa aí, e que a gente usa como adjuvante também. Eu, preferencialmente, para casos estéticos, eu não gosto muito, apenas em alguns casos muito específicos, porque tem uma predisposição um pouco a manchar um pouco mais a pele do que as outras técnicas. E tem o laser transdérmico, que a gente emite uma luzinha, que é um laser, e que vai ter uma afinidade muito grande com o vaso, e aí vai, digamos assim, queimar o vaso sem queimar a pele. E isso é possível porque o laser tem uma afinidade específica com o que está dentro do vasinho. E como é que você escolhe? Quer dizer, a paciente, vamos dizer assim, que ela não tem assim, varizes importantes, não teria um problema, vamos dizer, mais intenso. São mais vazios, mesmo que sejam mais vermelhinhos, mais roxos. Como é que você vai escolher? A escleroterapia normal com glicose, o etamolim, ou a espuma, ou o laser? Ou associado? Hoje em dia, o que eu uso é uma técnica que foi criada, inclusive, por um médico brasileiro, que ele, inclusive, hoje é o presidente da Sociedade Brasileira de Laser em Cirurgia e Medicina, que conhecido seu também, o Dr. Kazuo Miyake, uma referência também internacional, e ele tem uma técnica que chama CLACS, que é criolaser, crioescleroterapia. Então, a escleroterapia convencional e o laser transdérmico associados. Por que isso? Porque ele costuma falar que é a técnica em que 1 mais 1 é diferente de 2. 1 mais 1 é igual a 3, 4, 5 e por aí vai. Porque você consegue, associando as técnicas, você consegue ter os benefícios das duas técnicas juntos e você consegue diminuir as complicações das duas técnicas isoladas. Porque você vai fazer menos dose de escleroterápico, você vai fazer uma potência menor do laser e vai conseguir o resultado, inclusive, em menos tempo do que se fosse uma técnica ou outra isolada. Então, o paciente que tem que tratar apenas vasinhos em pernas, assim, excetuando-se alguns casos especiais, eu sempre inicio com CLACS. Que seria, então, só para eu deixar claro, a injeção de droga e laser na mesma hora. No mesmo Exatamente. A gente faz setorizado, né? Então, a gente coloca o aparelhinho lá. Na verdade, a gente faz o laser primeiro, que a gente faz o laser para esquentar o vaso, porque esse vaso mais quente, digamos assim, ele tem uma susceptibilidade maior à glicose, e aí depois a gente injeta a glicose numa veia já, digamos assim, já baqueada, né? Ela já está mais fraquinha por conta do laser, a glicose só vai lá para determinar o fechamento completo. Legal. E isso se aplica na face também? Laser e... Na face, como funciona na face? Na face a preferência é só laser. Tá? Na face a preferência é só laser, até porque a face, eu acho que nós cirurgiões vasculares, os cirurgiões plásticos e os dermatologistas, a face, toda vez que envolve vasos de face, todo mundo fica bastante preocupado, né? Porque existe o que a gente chama alguns territórios bem exatos, tem alguns territórios muito específicos em que a injeção de substâncias podem provocar complicações graves. Então, como o fato da pressão... Oi? Até cegueira. Até cegueira. Então, como a pressão venosa em face é menor, porque está próximo do coração e a gravidade está ajudando, acaba que o vaso responde só ao laser especificamente. E o laser a gente faz com todas as precauções, né? Por exemplo, esse laser da asa do nariz, a gente tem que direcionar o laser fugindo do septo nasal. Então não é só ir lá e aplicar o laser, tem uma técnica para poder fazer o tratamento. Legal. A Denise Guzman, pessoa ótima, ela está perguntando se, pelo fato de ser glicose, tem algum problema em paciente diabético ou com altos índices de glicose? Então, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, as sessões, para a gente conseguir fechar um vasinho desse, o volume de glicose que a gente injeta é um volume irrisório. Então, acaba não afetando a glicemia. Agora, lógico, eventualmente, por exemplo, se a gente vai injetar um vasinho próximo a um vaso maior, que a gente sabe que tem uma comunicação com a veia safena, por exemplo, ou quando a gente injeta e a gente percebe que está indo sem muita resistência, ou seja, a gente está pegando um vaso maior, aí a gente realmente tem que ter os cuidados e saber que
A gente já sabe mais ou menos quando olha qual é o volume aproximado que a gente vai fazer da glicose. Então, se está indo um pouquinho mais, é porque não está legal. Legal. Então agora eu queria focar no lado ruim da coisa. Eu imagino aqui três complicações que podem acontecer com o tratamento vascular. O primeiro delas seria um tratamento pobre, né? Como você já explicou, existe a chance de voltar. Mas eu digo assim, o paciente faz e aí esse procedimento do CLACS, o laser e depois a glicose, e não está evoluindo bem. Isso seria uma possibilidade. Como é que lidaria com isso? A segunda possibilidade que a gente ouve por aí são lesões na pele, né? Assim, às vezes pacientes que falam, não, eu tenho muito medo de fazer e ter e lesar minha pele, fazer uma ferida. E a terceira, que às vezes a gente pega em consultório de estética, são as manchas. Depois disso, fala pra gente sobre essas três situações. Bom, vamos lá. Eu vou pegar de trás para frente. As manchas, independente da técnica, é uma complicação possível de escleroterapia, de laser e de qualquer técnica. A mancha a gente tem que se preocupar com algumas coisas, e que a parte técnica conta muito. A mancha, normalmente, ela está associada quando ocorre algum tipo de extravasamento mínimo de sangue para fora do vaso. Você injeta o vaso, vai sangrar um pouquinho ali e tudo mais. Então, nesses casos, é muito importante, além da técnica, é muito importante você lidar com uma proteção da pele muito forte. E aí eu falo principalmente em exposição solar. Porque esse sangue que fica fora do vaso, quando ele entra em contato com a radiação solar, esse contato pode manchar. Quando não entra, também pode manchar, mas a chance é muito menor. Então, claro, injetar poucos volumes, eu costumo, inclusive, fazer mais punções do que habitualmente a gente vê por aí, mas para injetar volumes menores, porque volumes menores também estão associados a menor número de manchas. Lesões de pele... A gente chama... A mancha que você está falando, a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória, né? E que pode acontecer, inclusive, depois de peelings, e mesmo as cicatrizes, depois de cirurgias. Sim. Então, é uma coisa que tem a ver também com a genética da paciente, mas também a exposição solar. E depois, claro, existem formas de se melhorar com esfoliantes, despigmentantes. Sim. Fala, desculpa, fala. Não, em relação à hipercromia é muito interessante, porque hoje a gente tem os despigmentantes tópicos e também temos tem um tipo de laser que chama o Q-Switch, que é um laser próprio para a retirada de manchas, né? Então, mesmo que manche, a gente tem essa possibilidade de tratamento de hipercromia pós-intervenção. Só uma coisinha, uma paciente, vamos dizer, uma telespectadora, a Thaís, está perguntando, ela tem arritmia cardíaca e prolapso, se ela poderia fazer esse procedimento. O que você acha? É muito importante a gente saber o grau de que arritmia que é essa, porque a gente sabe que existem arritmias e arritmias. E prolapso. Além do prolapso, a gente precisa saber a parte que a gente mais se preocupa em relação a essa questão do prolapso. Na verdade, não é nem o prolapso em si, são algumas situações que chamam comunicações de câmaras cardíacas. Esses pacientes, a gente evita ao máximo fazer qualquer tipo de técnica que utilize espuma, porque a espuma tem uma chance de ter complicações maiores nesses pacientes. Mas se for uma arritmia, e arritmias, existem arritmias que a gente chama benignas e arritmias malignas. Se for uma arritmia benigna associada a um prolapso que não tenha repercussão clínica, eu não vejo problema nenhum em fazer. Lógico que a gente precisa ter que o cardiologista faça uma avaliação mais primorosa aí e ele acabe liberando para o paciente. Mas, por exemplo, eu já tratei pacientes que tinham, mas aí num outro contexto que não era estético. Era um paciente que tinha uma doença venosa grave, que tinha problemas cardíacos, mas que a questão das pernas incomodava muito a qualidade de vida dela, a capacidade funcional. Então, a gente acabou fazendo intervenções minimamente invasivas com o paciente com esses problemas e não houve problema nenhum. Muito bom.
Bom, e em relação à segunda complicação, vamos dizer, quando existe uma lesão na pele, o que pode acontecer? O que pode causar? Uma ferida depois da injeção? Pode, pode causar. A ferida está muito associada, inclusive, à pressão em que é aplicado o escleroterápico. Então, quando a gente vai aplicar, tem que aplicar de forma suave, ou seja, a gente vai injetando e o próprio fluxo do vasinho vai encaminhando, digamos assim, o escleroterápico, e também é o tipo de escleroterápico que é aplicado. A gente sabe, por exemplo, que o etamolim, que é um tipo de escleroterápico que já foi muito utilizado, hoje muito menos, o pessoal na Europa ainda usa bastante, mas em concentrações bem menores. O etamolim ele tem uma associação maior com feridas e até úlceras pós-escleroterapia. Tá louco. Bom, e a última A gente não, eu pessoalmente não uso. Ah, legal. A gente sabe, é aquela história, né? Medicina não é uma ciência exata. As pessoas elas têm que saber que coisas podem acontecer, por mais cuidado que a gente tome. Nós somos cirurgiões, a gente vê isso. Nem sempre uma evolução ela caminha daquele jeito que a gente está esperando. Podem acontecer coisas. Você sabe o que eu digo para as minhas pacientes? Eu acho assim, quando você opta por um médico ou uma médica, você tem que ter referência, você tem que enfim, ouvir dessa pessoa, tem que procurar, né, se é filiado a aquelas títulos de especialização, CRM, etc, etc. Porque se acontece uma coisa desagradável, que não caminhou daquele jeito, a primeira coisa, eu como paciente, eu quando escolho um médico, eu penso assim, bom, eu confio nessa pessoa, então aconteceu alguma coisa, é tudo menos uma incapacidade. Então, eu continuo depositando confiança para que se resolva a situação, não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Outra coisa que eu costumo falar bastante é assim, existem duas palavras que não existem na medicina, sempre e nunca. Então, assim, é a primeira coisa que eu falo. Pode acontecer isso? Nunca vai acontecer com você. Eu não tenho, nenhum médico pode falar isso, né? Sempre e nunca são palavras que devem ser banidas. E como comentado, né, a nossa função é procurar fornecer ao paciente o melhor tratamento possível e explicar também as possibilidades que ninguém quer, obviamente, de desfecho desfavorável e estar junto com o paciente para resolver isso aí. Mas para isso o camarada tem que ser eficiente, com experiência, como você, né, Arnaldo? Não, com certeza. Então, e aí só para a gente terminar então, porque daqui a pouco o Instagram corta, fala para a gente então sobre o que talvez seja o mais comum. É aquela coisa de, eu fiz e tal, ainda tem vaso. Como que você lida com isso? Claro que você já deve preparar o paciente para que isso possa acontecer, mas como é que você lida com isso? Eu mudo de técnica? Como é? O ideal é isso. Todo esse arsenal que a gente tem, a gente acaba mudando. Por exemplo, eu fiz o Clax, não deu certo. A gente pode fazer o contrário. Existe uma técnica que a gente pode fazer a injeção de escleroterapia e depois passar o laser. Existe a aplicação de espuma. Existe uma técnica que causa um pouco mais de mancha e que nem é muito recomendado, mas que alguns colegas fazem, é como se fosse um microagulhamento no trajeto do vaso, para fazer esse vaso sumir. Isso aí também pode ser feito. Então, a mudança de técnica é muito importante. E, como comentei anteriormente, quando a gente olha o vaso, já é muito importante falar para o paciente, esse tipo de vaso a gente vai tratar, mas vai demorar para a gente conseguir um resultado muito bom. Do mesmo jeito que a gente fala, esse paciente, esse tipo de vaso aqui, fica tranquilo, esse tipo de vaso pode ter uma evolução difícil, também pode, mas a chance de evoluir e sumir rapidamente é maior. Então, essa questão que eu falo, alinhamento de expectativa, é muito, muito importante. Claro. De um modo geral, para terminar, em perna, usando essa técnica do Clax, que é laser mais esclerosante, em média, quantas sessões são necessárias para uma área específica? Perfeito. Se a gente for considerar que é uma área com muitas varizes, a gente demora aí, em média, umas 2 a 4 sessões por área. Vou dizer face lateral da coxa com muitos vasinhos. 2 a 4 sessões. Ok. E numa face... Agora, às vezes tem
Termina. Às vezes tem pacientes que têm vasinhos muito, não é o comum, mas muito salpicados, digamos assim, muito espalhados, né? Pouca quantidade, porém espalhados. Então tem paciente que a gente em uma ou duas sessões consegue tratar uma perna inteira, porque são poucos vasinhos e aí a dose que a gente vai fazer e a quantidade de aplicação de laser também é menor. E aí você orienta como? Volte daqui tantos meses para a gente ver que alguns podem... A palavra correta é o quê? Algum pode voltar ou novos aparecerão? As duas coisas podem acontecer. Você pode ter um vaso que não respondeu inicialmente à terapia, e aí você muda a técnica, ou, inclusive, é até importante que exista uma condição que a gente chama de matting. Que o matting, o que é o matting? É uma resposta inflamatória ao redor da área que a gente fez a escleroterapia. Então, pode acontecer, isso também está associado à pressão durante a aplicação do escleroterápico. Você trata uma área e a região ao redor dessa área pode apresentar vasinhos. Olha. A gente chama isso, pois é, a gente chama de matting. E boa parte do matting, graças a Deus, ele é autorresolutivo, ou seja, espontaneamente se resolve dentro de 1 ou 2 meses. Então é muito importante. Não. É muito importante explicar isso no pré, né? Ó, essa região aqui pode acontecer o matting, que é isso. Se acontecer, a gente vai acompanhar. E se não resolver sozinho, aí sim a gente pode aplicar no matting o escleroterápico. Ok. E tem curativo, não? Nas sessões tem sim, aqueles... a gente faz Usa meia, como é? Meia, quando é apenas vasinho, meia no tratamento de varizes é uma coisa muito interessante. A meia ela é muito importante no alívio dos sintomas. Então, se o paciente não vai ter muitos sintomas, são sessões em que uma área pequena trata. Agora, lógico, tem paciente que trata, que eu não gosto de fazer, mas tem gente que gosta de fazer uma perna inteira com muitos vasinhos de uma vez só. Que eu acho que acaba ficando desconfortável. Perna pode inchar um pouquinho. Nesses pacientes eu ponho meia. Mas habitualmente é o curativo. E aí eu oriento o paciente, ó, você vai sair com os curativos, que normalmente é uma bolinha de algodão, para evitar que o sangue extravase e evitar um risco de mancha. E aí eu oriento, olha, você vai sair daqui com esses curativinhos. Então, se você quiser trazer uma calça mais folgada para esconder esses curativos, se você quiser trazer uma faixa só para a gente proteger, mas do ponto de vista de compressão, não é necessário. E na face, são quantas sessões para os vasinhos? Você já falou que na face só são lasers, né? Isso. Aí, face como a resposta é melhor e também menos quantidade, 1 ou 2 sessões normalmente resolve. Ah, que bacana. Muito bem. Olha, eu acho que é um papo bem bacana, bem esclarecedor. Estou vendo pessoas aqui que eu adoro, a Carleusa Rodrigues, a Regina Naves, grande amiga, a Thaisa, aí o João Almeida, a Denise Guzman, Nanda Guimarães, Antônio Baracá, obrigado por estar aí. Tem só uma pergunta, se precisa da Valentina. Se precisa fazer ecografia, pessoas com vasinhos têm mais chance de trombose ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não precisa fazer ecografia e existe esse mito dos vasinhos de aumento de incidência de trombose, que não existe isso. Algumas pessoas que têm varizes graves, com refluxo de safena, aí sim pode ter uma chance um pouco maior do que a população normal de trombose, mas os vasinhos não. Vazio tem a ver com cor da pele, não? Etnia? Com cor da pele não, mas em relação ao tratamento isso é uma coisa muito interessante. A gente usa a classificação também de Fitzpatrick para poder fazer o tratamento, principalmente com laser, né? Porque quando a gente vai aplicar o laser, como eu falei, ele tem uma afinidade pelo sangue que está dentro do vasinho. Então, nenhuma estrutura ao redor vai sofrer ação do laser, porque a afinidade é com ele. A substância que tem mais afinidade próxima com o sangue, que o laser pode ter um risco, é a melanina. Então, o paciente, a classificação de Fitzpatrick, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os Fitzpatrick mais baixos são a tonalidade de pele mais clara. E os Fitzpatricks mais elevados, tonalidade de pele mais escura. Como a tonalidade de pele mais escura é mais melanina. Então, quando a gente vai aplicar laser em pacientes que têm tonalidade de pele
Fitzpatrick mais elevados, a gente tem que ter muito cuidado com a potência aplicada, porque pode associar a mancha, porque o laser vai interagir com o vaso, mas como tem muita melanina, também pode interagir com a melanina. Inclusive, pacientes, desculpa até estar falando muito, doutor Múcio, mas outra coisa muito interessante é que a gente se preocupa muito com a exposição solar pós, mas a gente evita fazer laser em pele bronzeada também por conta disso. Se você está bronzeado, você vai ter muita melanina e tem uma chance maior de mancha. Quantos dias depois de bronzear? Por exemplo, a paciente veio da praia. Eu veio da praia por causa da aglomeração, mas foi, ou mora num lugar de praia. Quanto tempo ela parou de se bronzear hoje? Quanto tempo depois a gente faz esse tratamento? Normalmente 15 dias. 15 dias. E depois de fazer, quantos dias depois pode tomar sol? Aí o problema do pós são os hematominhas que ficam do tratamento. A minha recomendação é, enquanto tiver hematoma, e esses hematomas aí 7 a 21 dias, 1 a 3 semanas podem ficar os hematomas, mas enquanto tiver hematoma, evitar a exposição solar. Estão falando aqui que você explica muito bem. Parabéns. Obrigado. A Luciana Paranhos, também grande amiga, está perguntando, acho que a gente já comentou sobre isso, ela é personal trainer de primeira e ela quer saber sobre hipertrofia, corridas, treinos fortes, se causariam vasinhos. Acho que a gente já falou. Qualquer coisa, se o pessoal quiser, quando a live acabar, se quiser me mandar a mensagem no direct também, eu estou à disposição aí, quem tiver alguma dúvida, para poder responder. Legal. Só mais uma. A Rosa Maria Oliveira está perguntando, ela teve trombose arterial e o pé e a perna atrofiaram, se isso é normal. Então, a trombose arterial, explicando rapidamente, nós temos basicamente 2 tipos de vasos nas pernas. As artérias que levam o sangue, ou seja, os nutrientes e o oxigênio vão pelas artérias e o sangue que volta pelas veias para ser reoxigenado e tudo mais. A trombose arterial é trombose, como o nome diz, nas artérias, ou seja, no que leva os nutrientes para a perna. Então, se teve uma trombose arterial, a musculatura fica sem nutrientes, sem oxigênio. Então, pode acontecer essa hipotrofia, essa atrofia de musculatura, e aí tem um papel muito importante a fisioterapia. Muito bom. Bom, gente, como o doutor Arnaldo falou, vocês podem mandar no direct dele, doutor Arnaldo Barreto, não é, Arnaldo? Seu Instagram. Isso. Legal. @Dr. Arnaldo Barreto. Legal. E também, se vocês quiserem mandarem para a gente encaminha para o doutor Arnaldo. Olha, eu agradeço a cada um de vocês que estão por aí, a Leide, a Natália, a Vitória, a Ana Maria Rocha, a todos vocês que a gente considera tanto. Muito obrigado a honra de tê-los ouvindo o que a gente está falando, não é? E a você, Arnaldo, principalmente, muito obrigado por se dispor num sábado à noite, bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que você desanuviou muita gente que tem vontade de tratar vasinhos, mas tinha muitas dúvidas e preconceitos. E é isso. Mandem perguntas. A gente tem a sorte de estar agora com o doutor Arnaldo lá na nossa clínica. Entrem no nosso site, se quiserem marcar uma avaliação, um procedimento. Desde já eu quero deixar isso público. É uma honra, uma alegria ter você no nosso time, viu, Arnaldo? Eu que agradeço o convite mais uma vez, doutor Múcio, o privilégio também de poder atender com a equipe. Para mim é uma grande satisfação e tenho certeza que no que eu puder agregar para ajudar todos os pacientes, eu estou completamente à disposição. Muito obrigado. Foi um grande prazer falar com você. Muito obrigado a todo mundo, gente. Um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau. Um abraço.